Oi, alunos! Hoje, para terminar a semana e terminar o segundo bimestre, nós faremos algumas tarefas no livro de atividades de matemática, página 43, onde vamos relembrar, na verdade, o que estudamos na unidade 6 da apostila, frações, gráficos, sequências e áreas, tá? Lembrando que vocês já estudaram esses conteúdos e agora a gente só vai finalizar e dar uma treinadinha. Então, abram lá no livro de atividades, página 43, atividade número 1. Luciana ganhou algumas moedas e cédulas de seu avô. Ela resolveu gastar uma parte e guardar o restante em um cofrinho. Recorte as moedas da aba e colhe-as nos espaços a seguir para representar a quantia que Luciana gastou em cada situação. Então, vocês estão vendo ali que tem moedas de R$1 e moedas de 50 centavos. Então, letra A. Luciana gastou R$1,5 de R$1 comprando uma borracha. Lembrando que nas frações, vocês podem fazer a divisão para facilitar. Então, você tem lá uma moeda de R$1. Você divide ao meio essa moeda de R$1 para saber quanto é a metade de R$1. E aí você vai colar essa quantia ali no espaço da letra A, tá? Metade de R$1. Lembrando que tem moedas de R$1,50, aí já facilita, ok? Letra B. Luciana comprou um pincel e gastou R$1,5 de R$2. Então, olha lá, você tem R$2. Qual a metade de R$2? Aí você vai colar essa moeda ali na letra B, tá? Letra C, Luciana gastou 1/4 de R$2 na compra de uma cartela de adesivos. Então, você pega R$2, divide em 4 partes. E aí, vai dar quanto? E letra D, ela também comprou algumas etiquetas por 1/5 de R$5. Então, R$5 dividido em 5 partes dá quanto? Cola a moedinha ali. Se Luciana ganhou R$10 do seu avô, quanto ela conseguiu depositar no cofrinho? Desenhe cédulas e moedas para representar essa quantidade. Então, lembrando que ela ganhou do avô 10, mas ela gastou ali com algumas comprinhas. Quanto ela conseguiu economizar? É essa quantia que ela conseguiu economizar que vocês vão desenhar as cédulas e moedas ali, tá? Página 44, atividade número 2. Esta é a turma de Camilo. Então, vocês estão vendo ali várias crianças. No último domingo, 1/3 dessas crianças foram juntas ao parque de diversões. Pinte as figuras das crianças que representam essa quantidade. Número 3. Ana repartiu uma torta em 5 pedaços. Uma torta em 5 pedaços iguais. E comeu um desses pedaços. Que fração representa o pedaço da torta que Ana comeu? Lembrando, ela comeu um pedaço e essa torta tinha 5 pedaços iguais. Como que eu represento essa fração? Só colocar a fração ali, tá? Número 4. O triângulo ao lado foi dividido em 4 partes iguais. Pinte a parte que representa 1/4 desse triângulo. Então, vocês estão vendo o desenho? É só pintar 1/4 desse triângulo. Número 5. Vitor e Janaína compraram 10 balas. Vitor comeu 1/5 dessas balas e Janaína comeu a metade da quantia total de balas. Então, tem 10 balas, ela comeu metade, tá? Pinte de amarelo a quantidade de balas que Vitor comeu e de azul a quantidade de balas que Janaína comeu. E quantas balas sobraram desse tanto de 10 balas, tá? Página 45, número 6. Na tabela a seguir, está registrado o tempo que alguns alunos do 4º ano passam estudando diariamente. Então, ali, a Maria, ela gasta de 40 a 60 minutos por dia estudando. O Vitor gasta de 10 a 30 minutos, a Ana de 20 a 40,
o João de 30 a 50 e o Caio de 10 a 40 minutos estudando. Letra A. Escolha cores de 2 tons diferentes e use o tom mais escuro para indicar o tempo mínimo e o mais claro para indicar o intervalo até o tempo máximo de estudo e represente as informações da tabela no gráfico a seguir. Observe que no gráfico, cada retângulo indica 10 minutos. Então, tem um gráfico ali, onde vocês vão representar as informações desse quadro, com o tempo que cada criança leva por dia estudando. Depois que vocês pintarem, então, esse gráfico, tem ali a letra B. Os números que indicam os minutos são variáveis numéricas? Sim, porque tem números, ok? Letra C. Qual desses alunos passa até 1 hora estudando diariamente? Só colocar o nome do aluno, tá? Página 46, atividade número 7. No gráfico a seguir estão registradas as quantidades mínimas e máximas que Lucas e seu irmão pretendem poupar, ou seja, economizar nos 4 primeiros meses do ano. Então, vocês estão vendo ali este gráfico que vai de janeiro a abril. De acordo com esse gráfico, letra A, preencha a tabela com as informações. Então, tem ali o título, que vocês vão fazer ali o mesmo título do gráfico, colocando os meses de janeiro a abril e ali a quantidade de reais que eles pretendem economizar em cada mês, tá? Então, por exemplo, em janeiro, olha lá, em verde mais escuro, R$3. Verde mais claro, R$6. Então, na tabela, vocês vão colocar de R$3 a R$6. E assim, continuando as informações, tá? Letra B. Em que mês Lucas e seu irmão pretendem economizar a maior quantia? C. Quantos reais no máximo poderão economizar ao final desses 4 meses? Então, vocês têm que somar os 4 meses. E no mínimo, também somar o mínimo, tá? Na página 47, tem ali Vamos Jogar Bingo. Esse jogo de bingo, infelizmente, vocês não vão conseguir fazer em casa. Tem algumas regrinhas ali envolvendo a professora também, tá? Então, nós não faremos e aí nós vamos pular para a página 48. Atividade número 9. Na cruzadinha, escreva os resultados por extenso. Então, vocês estão vendo algumas plaquinhas com algumas quantidades. Prestem atenção. Por exemplo, tem ali triplo de 10. Lembrando que triplo, 3 em 3. Quádruplo, de 4 em 4. Dobro, de 2 em 2. Quíntuplo, de 5 em 5. Então, vocês vão ter que calcular quanto é o triplo de 10. Vocês podem fazer uma soma, 10 mais 10 mais 10, ou fazer uma multiplicação, 3 vezes o número 10, tá? E aí vocês vão escrever esse resultado por extenso nas cruzadinhas, tá? Número 10, vamos brincar com enigmas? Letra A. Múltiplo de 3, pensem lá na tabuada, tá, pessoal? Quando a professora falar múltiplo, pensem na tabuada. Múltiplo de 3 que está entre o 10 e 30 e que termina em 5. Nossa, tá bem fácil. Olha lá, múltiplo de 3, vai na tabuada do 3. Aí tem a regra de entre 10 e 30. Já diminui ali alguns números. E ainda que termina com 5. Tentem adivinhar que número é esse e colocar ali. B. Múltiplo de 10. Então, pensem lá na tabuada do 10. Formado por 2 ordens, ou seja, por 2 algarismos, cujo algarismo das dezenas termina em 7. Letra C. Múltiplo de 5. Pensem lá na tabuada do 5. Formado por 2 algarismos iguais. Então, os 2 números lá na tabuada do 5, que são iguais. Letra D.
múltiplo de 4, então pense na tabuada do 4, que está entre 40 e 50 e cujo algarismo das unidades é o dobro do algarismo da dezena, o dobro, tá? Número 11, complete o quadro de 1 a 50 com os números que estão faltando. Nesse primeiro momento, vocês estão vendo ali que tem um quadro com alguns numerozinhos e está faltando. Então, vocês vão lá completar de 1 a 50. Essa é a primeira parte. Na letra A, pinte de amarelo os números do quadro que são múltiplos de 2. Então, de amarelo, que são múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8 até os 50, vocês vão fazendo assim, contando de 2 em 2, o que é múltiplo de 2, e vão pintando de amarelo. Na letra B, circule os números que são múltiplos de 3. Então, todos que forem múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, até os 50, vocês vão circular. Primeira bolinha. Que números são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo? Então, copiem ali os que são múltiplos de 2 e 3. Letra C. Faça um X ao lado dos números que são múltiplos de 4. 4, 8, 12, vai fazendo um X, tá? E a bolinha. Que números são múltiplos de 2 e 4 ao mesmo tempo, que aparece lá na tabuada do 2 e também na do 4? Próxima bolinha. Que números são múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo? Letra D. Observe no quadro os múltiplos de 5. Que números são múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo? Que aparece na tabuada do 2, que aparece na tabuada do 5. E aí, próxima bolinha, de 3 e 5 ao mesmo tempo. Quais desses números são múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo? E de 4 e 5 ao mesmo tempo. Letra E, escreva os números que são múltiplos de 10, que aparecem na tabuada do 10. Que números são múltiplos de 5 e de 10 ao mesmo tempo? Ou seja, que aparece na tabuada do 5 e que aparece na tabuada do 10. Página 50, atividade número 12. Escreva 10 termos das sequências de números indicadas a seguir. Então, letra A. Múltiplos de 5 que começa com 100. Nós vamos pensar na tabuada do 5. Só que ali agora não vai começar com 5, 10, 15, 20, 25. Não. O primeiro número tem que começar com 100. Se é múltiplo de 5, você pode fazer lá 100 mais 5, 105. E aí, 105 mais 5, 110. E assim continua, tá? E aí tem uma perguntinha. Quais desses números são múltiplos de 5 e de 10 ao mesmo tempo? Que aparece na tabuada do 5 e que aparece na tabuada do 10. Letra B. Múltiplos de 10 que começa em 50. Então, de novo, você vai pensar na tabuada do 10, mas você não vai começar com 10, 20, 30. Você já vai começar com 50. Então, 50 mais 10, 60. E assim por diante. Letra C, múltiplos de 4 que começam em 40. Então, você não vai começar com 4, 8, 12. Você vai começar com o número 40. E já que é múltiplo de 4, 40 mais 4, 44. E assim por diante. E aí vai responder, quais desses números são múltiplos de 4 e de 8 ao mesmo tempo? Atividade 13, observe as figuras na malha quadriculada a seguir. Então, tem ali a figura letra A, B, C e D. Letra A, complete a tabela com a área de cada figura, considerando cada quadradinho da malha como unidade de medida. Então, contem ali quantos quadradinhos tem na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Letra B. Qual dessas figuras tem a maior área? Só colocar a letra daí, tá? Atividade 14. Escreva a área de cada figura a seguir em centímetros quadrados.
Então tem ali a letra A e a letra B, onde vocês estão vendo vários quadradinhos e vocês vão fazer a multiplicação, descobrindo ali quanto tem de centímetro quadrado. Número 15. Use uma régua para medir os lados das figuras a seguir e determinar a área delas. Então vocês estão vendo que tem ali a imagem letra A e a imagem letra B. E vocês vão ter que fazer as divisões dos quadradinhos usando régua, para daí calcular quanto tem de área. E a última página, página 52, atividade 16. Na figura a seguir estão indicadas algumas medidas. Então vocês estão vendo uma figura onde tem a medida em alguns lados, mas está faltando a medida em outros lados. Letra A. Termine de desenhar os quadradinhos que completam a figura. Então, tem que terminar de desenhar os quadradinhos. B. Escreva as medidas que estão faltando. C. Qual é a área dessa figura em centímetros quadrados? Então, vocês têm que contar a área, tá? E D. Quanto mede o contorno dessa figura? Então, somem ali os lados para conseguir identificar quanto mede o contorno. Atividade 17. Qual é a área do triângulo a seguir em centímetros quadrados? Então, observem esse triângulo, onde, lembrando que vocês estão vendo que tem uma divisão ali bem ao meio de cada quadradinho. Lembrando que quando tiver nesse meio, vocês têm que somar 2 para ter um quadradinho, tá? 2 ladinhos pela metade para ter um quadradinho inteiro. E atividade 18, o triângulo ao lado foi obtido cortando uma folha quadrada de 64 centímetros quadrados em 4 partes iguais. Qual é a área desse triângulo? Então você pega lá 64 centímetros e aí você vai fazer uma divisão de 4 partes iguais e vai achar então qual é a área desse triângulo. Pessoal, terminamos todo o nosso conteúdo de matemática, terminamos todos os conteúdos da apostila e do livro de atividades e hoje também terminamos o segundo bimestre, tá? Hoje alguns alunos também farão a última avaliação de recuperação e semana que vem começamos então com apostila nova, conteúdos novos, com mais atividades, porque agora não vai ser só 50% de aula, vai ser 100%. Algumas aulas vão ser através de vídeos, outras através de aula no Zoom. E eu espero que vocês consigam, pessoal, acompanhar as atividades, porque agora vai aumentar a quantidade, que vocês não tenham preguiça, que façam tudo certinho, que sempre que vocês tiverem dúvidas me avisem, que eu sei que alguns alunos têm dúvida e não me mandam mensagem. E a professora espera que tudo isso passe logo e que vocês façam e aprendam em casa. Beijos, bom final de semana e até semana que vem.